Bueno, então a ideia da reunião de hoje à noite é discutir um pouquinho sobre uma parte da cirurgia funcional agora que está bastante na moda, como diria um anestesista amigo nosso, pô, que é o local field potential, né? Ah, Bastante discutido aí em temas de congresso e tal, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí e ver o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre esses temas. Então, o que é o local field potential? Então, o local field potential, ele é um conjunto de sinais elétricos medidos diretamente do parênquima cerebral. Ele é uma medida da flutuação das voltagens do espaço extracelular e essas alterações de voltagem são causadas pelo fluxo de corrente iônica durante a atividade neural, e eles refletem a atividade sincronizada de um grupo grande de neurônios próximos ao eletrodo. Espera aí. Então, aqui a gente tem uma maneira de fazer medidas da atividade cerebral. Então, se nós colocarmos um eletrodo no scalp, a gente chama de eletroencefalograma. Se nós colocarmos o eletrodo no córtex, a gente chama de eletrocorticografia. Se nós colocarmos um eletrodo no parênquima, a gente tem como medir duas coisas, ou os spikes, que basicamente é o MER, e o LFP. Então, aqui mostrando mais ou menos esta parte aqui de baixo, que é a medida intraparenquimatosa, a gente tem duas formas distintas de medir duas coisas, né? Então, se a gente fizer uma medição de alta frequência, que a gente chama de MUA, a gente mede os spikes e a gente consegue medir a frequência de neurônios, na teoria, individuais na volta da ponta do eletrodo. Na verdade, não chega a ser individual, chega a ser 2, 3 neurônios, é feita essa medida. E através da assinatura desses spikes, a gente consegue tentar interpretar qual é o tipo de célula que está na ponta desse eletrodo. Quando a gente vai falar de medir sinal de baixa frequência, a gente está falando daí de local field potential, que então, pela definição, ele mede o input de atividade infralimiar de potencial de ação em uma população de neurônios em volta do eletrodo. Pela quantidade de dados, que são várias células, é extremamente mais complexo a interpretação desses dados, porque da grande quantidade, e necessitam progressivamente maneiras mais padronizadas de interpretar esses dados. Então, se a gente for olhar, por exemplo, um exército, o, o MER, né, seria como medir ou olhar um soldado ou até dois soldados e as informações. E o local field potential seria como a gente analisasse, por exemplo, duas unidades, que são uma quantidade muito maior de neurônios sendo analisados. Quais são os tipos de onda do LFP? Existem outros tipos além desse, mas esses são os tipos que são mais usados para o nosso dia a dia na neurocirurgia. Então, a gente tem atividade teta de 4 a 8, beta de 3 a 13. Esse valor de beta ele é variável da onde você pega os dados, né? É de 13 a 30 ou de 8 a 30 é variável. E atividade gama. A atividade teta ela é mais comum, a gente vê em sintomas distônicos e tremor essencial, também tem doença de Parkinson. Atividade beta mais comum em Parkinson e distonias, atividade gama está mais relacionada a discinesias. Então, na doença de Parkinson, o que nós temos pensando em LFP? Então, a gente vê que existe uma sincronização anormal das atividades neuronais. Essa sincronização anormal de ondas beta, de 8 a 30, que estão relacionadas diretamente à bradicinesia e rigidez. Isso é bastante importante, né? Isso é bastante discutido, que as ondas beta elas estão bem mais relacionadas à bradicinesia e rigidez. Pode ter ondas teta também na doença de Parkinson. Tá? Na teoria, isso seria relacionado ao tremor, né? Muito semelhante isso ao tremor essencial, também tem essa atividade. As ondas gama seriam mais relacionadas a discinesias, né? Por exemplo, por alta
desculpa, dose de medicação ou alta dose de estimulação. Mas em que parte do núcleo subtalâmico, por exemplo, que a gente está falando dessas características de onda de LFP? Então, quando tiver aumento da banda beta dentro do STN, ela é mais encontrada na área dorsolateral, que é a parte motora do STN, né? E aqui esse estudo comenta que foi identificado que existe uma probabilidade maior da gente encontrar banda beta na parte motora do STN do que na parte ventral, que é não motora. Então, quando a gente for falar do DBS, tanto no STN, GPI ou até na substância negra reticulada, os benefícios clínicos, eles, principalmente nos pacientes rígido-acinéticos, vêm por romper as oscilações patológicas em beta ou em teta, mas principalmente em beta. Na teoria, segundo esses dois artigos, acredita-se que talvez o DBS do STN poderia produzir seus efeitos por mimetizar um ritmo de ação de 300 Hz que foi perdido na doença de Parkinson. As ondas da distonia, elas são bem menos claras, né? As assinaturas de LFP são bem menos claras que na doença de Parkinson, no tremor essencial. E eles vão variar também dependendo do tipo específico de distonia. Algumas das frequências mais comuns são a alfa e a beta. Entretanto, tem esse artigo do Neumann, de 2015, que ele comenta que talvez, né, existam 3 frequências específicas em 3 redes espacialmente distintas. Uma via pálido-temporal com theta band, uma via pálido-cerebelar com alpha band e uma via córtico-palidal com uma beta band. No tremor essencial, a gente tem no LFP oscilações coerentes com o ritmo do tremor na faixa de 4 a 12 Hz. É mais simples aqui no tremor essencial, é um pouco diferente que a gente enxerga ali na doença de Parkinson, de grande diferença na programação usando LFP do que no tremor essencial. Então, se a gente tem assinaturas de local field potential associadas às doenças, né, na teoria, será que a gente poderia usar essas assinaturas no transoperatório para a gente tentar, talvez, ajudar a localização, posicionamento? Então, primeiro, por que usar o LFP no transoperatório? Então, na tentativa de encontrar um posicionamento, será que isso ajudaria, né, a escolher melhor o posicionamento, escolher melhor o alvo de estimulação? Será que existe um foco, uma relação entre o foco de beta band e a posição do eletrodo na doença de Parkinson? Então, tem esse artigo aqui do grupo de Milão, de 2011, 2010, 2011, que ele estuda um pouco dessas perguntas. Então, primeiro, o LFP ele pode ser captado e analisado durante procedimentos cirúrgicos através do próprio eletrodo implantado. E esse artigo ele foi tentar estudar alguns aspectos do LFP transoperatório. Então, esse estudo eles fizeram da seguinte forma: eles fizeram a cirurgia, implantaram os eletrodos. Depois de implantar os eletrodos, eles fizeram uma leitura de LFP com os eletrodos desligados, sem estimulação, por 2 minutos. Depois eles ligaram a estimulação, rodando o LFP por 6 minutos, e depois desligaram e rodaram por mais 2 minutos. Nesse ponto, eles protegiam a ponta do eletrodo e deixavam ela no subcutâneo do crânio, sem implantar a extensão e sem implantar o estimulador. 30 dias depois, eles iam fazer a cirurgia de implantar as extensões e implantar o gerador. Então, quando eles expunham os eletrodos, eles novamente rodavam uma leitura de LFP. Um LFP, de novo, de 0 a 2 sem nada de estimulação, de 2 a 8 ligando a estimulação e de 8 a 10 desligando a estimulação e medindo o LFP. Então, ele encontrou que, por exemplo, que não houve uma diferença de banda beta na fase hiperaguda para crônica com o sinal desligado nesses 30 dias, né? Então, ele viu que o sinal era estável cronicamente e pode ser usado como parâmetro. Então, por exemplo, assim,
Qual é a dúvida, por exemplo, que existe, né? Será que se a gente colocar durante no transoperatório, fizer uma leitura do LFP, será que essa leitura, para a gente, por exemplo, escolher um alvo, ela pode ser extrapolável para depois, por uma questão de acomodação de eletrodo e entre outros fatores? Então, no caso desse estudo, que foram usados eletrodos omnidirecionais, né, em anel, que não eram direcionais, eles usavam o eletrodo 3389 da Medtronic, mesmo talvez tendo uma rotação e acomodação, esse sinal foi estável. Então, na teoria, podia ser usado os dados de LFP no transoperatório ou no pós lá, para tentar basear qual seria o sweet spot de estimulação. Também identificar aquilo que já se sabia, que a atividade beta tende a ser maior no STN dorso-lateral do que no ventro medial, então na parte motora. Os contatos mais efetivos seriam na borda dorsal do STN, na divisão. Tá? E aí eles encontraram algumas coisas interessantes que vale a discussão. Primeiro, que pouco mais da metade dos pacientes tinham um pico de beta-banda. Tá? Mesmo todos tendo indicação de cirurgia. Se eu não me engano, eram 54% só dos pacientes que tinham um pico de onda beta no posicionamento do eletrodo, independente o contato que era avaliado. E eles também viram que quanto maior era a banda beta, o pico de onda beta, maior era a influência no DBS nessa banda beta cronicamente. Então, quanto maior era o pico de onda, maior era a influência do DBS em cima dessa onda. E os pacientes que não tinham pico de onda beta, o DBS não tinha uma influência estatisticamente significativa em cima dessa onda. Que é isso que eu coloquei aqui. E aí eles propõem que possa existir um local gerador de banda beta dentro do STN ou do GPI, que seria um local onde tem o maior pico de banda beta. Os núcleos com maior pico de onda beta têm chance de maior efetividade com o uso DBS. Se o local do implante for longe do gerador de banda beta, era necessário uma maior voltagem para ter os mesmos efeitos terapêuticos. Entretanto, ele coloca que não ter pico de onda beta não tinha mudança no desfecho. Mesmo tendo ou não tendo onda beta, os pacientes tinham um resultado bom com o DBS. E aí, como que a gente vai medir o LFP? Né? Então, novamente, ele mede o input sináptico dos neurônios. Portanto, depende aonde está essa sinapse em relação ao leitor. E depende da interpretação de conjunto de dados. Então, eu vou voltar aqui no começo, onde é que a gente tem a imagem do LFP. Então, quando a gente vai fazer essa análise deste eletrodo medindo LFP, aqui estão alguns neurônios representados na volta do eletrodo. Dependendo da posição destes eletrodos em relação ao potencial de ação, a curva poderia ser positiva ou negativa. E aí que a gente entra naquela questão que esse estudo que disse que não existia diferença entre o sinal hiperagudo ou crônico, ele era com eletrodos omnidirecionais 3389 da Medtronic. Então, mesmo rotacionando para acomodação, não tinha diferença da medição do LFP. Hoje em dia, a gente usando, por exemplo, eletrodos direcionais, a acomodação do eletrodo, essa rotação possível que o eletrodo pode sofrer na acomodação do pós-operatório, daí sim, provavelmente, vai alterar a medida do LFP e o sweet spot, né? Qual é o contato melhor para fazer estimulação. Então, fazendo uma comparação com o MER, né, a gente tem uma ponta ativa do MER de 8 micrômetros, o tamanho do soma do neurônio em média de 4 a 5 micrômetros, podendo chegar a 150, então ele vai aferir uma célula ou pequenas quantidades. O LFP, a gente vai medir grandes quantidades de neurônios dentro daquela região e dependendo também do referencial.
Aqui tem um artigo muito interessante de 2023, um artigo recente falado sobre os avanços da cirurgia de DBS. Então, aqui a gente tem um exemplo de eletrodo, e aqui tem as assinaturas do MER, conforme os locais, e aqui a gente tem um tipo de LFP, aqui fazendo uma medida entre o ponto C e o ponto B, e a gente vê que o paciente tem um pico de onda beta aqui entre 18 e 20 Hz. Tá? Isso é uma maneira de medir o LFP, tem que ter entre dois referenciais. A gente tem que ter um referencial para medir um em relação ao outro, para ver se a curva vai ser positiva ou negativa. Aqui está um exemplo do que a gente tem hoje de uso do LFP, que é com o Percept da Medtronic. Então, tem o Brain Senses Survey. Então, basicamente, ele pode tanto medir os omnidirecionais, tanto quanto ele pode medir os direcionais, e ele tenta avaliar para a gente quais são os melhores contatos que tem, na teoria, né, que teriam um aumento, um pico de onda beta, para a gente escolher qual é o melhor local para estimular. E aí, a partir disso, a gente entra nos usos do LFP, né? Então, se a gente conseguir achar alguma maneira de aproveitar o LFP no transoperatório para ver se o nosso eletrodo está bem posicionado, se a gente encontrou um sweet spot legal, isso pode, depois na programação, ajudar a gente a fazer um sistema de alça fechada, que isso, na teoria, adaptaria a estimulação de DBS ao longo do dia, dependendo das atividades. Por exemplo, se o paciente está dormindo, se ele está comendo, trabalhando, dependendo do pico de onda beta, que também está relacionado ao uso da medicação. Embora eficaz, o uso do LFP transoperatório apresenta um desafio tanto na interpretação em tempo real dos dados, tanto essa adaptação à mudança das condições do paciente. Será que em 30 dias os eletrodos direcionais eles vão manter o mesmo LFP que tinham lá no início, né? Aquele estudo ele mostrou que tem, mas em eletrodos omnidirecionais, né? Em eletrodos direcionais, nós acreditamos que, estava conversando com o Paulinho, com o Paul, que vai ter pelo menos alguma diferença, mas mesmo se ele não fizer nenhuma migração crânio-caudal, ele só fizer uma rotação, talvez nós vamos ter naquele espaço, naquele eletrodo, um bom local, talvez só trocando qual direcional vai ficar o bom. Então, o futuro próximo são autoajuste e estimulação, né, em função da medicação, sono e economizar bateria. Então, esta foi rapidamente a apresentação do LFP, e a gente tem estudado bastante isso, eu, Paulinho, Paul, para tentar aproveitar isso no transoperatório. Como é que nós podemos aproveitar o LFP no transoperatório? Paulinho fez um caso essa semana passada, utilizando aí o teste de LFP no transoperatório. Conta para nós aí como é que foi. Boa noite. E aí, Paulo, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação. Bom, assim, o uso dos LFPs, né, a gente já existe conhecimento disso já há pelo menos uns 20 anos, né? Se a gente vai revisar o assunto, né, então isso já é conhecido, né? Já há um bom tempo, né? Agora, como utilizar esse biomarcador a nosso favor para conseguir adaptar uma terapia que envolve medicação, envolve parâmetros de estimulação, dentre vários outros fatores, né? Então, assim, nós não temos um biomarcador químico, né? Nós temos um biomarcador que no momento são os LFPs e parece ser interessante, né? Utilizá-los a nosso favor. Então, nós temos o conhecimento há um tempo, E, e agora, mais recentemente, que a gente parece estar começando a utilizar isso em nosso favor. A gente não tem o sistema ainda de alça fechada, né, funcionando,
Não sei se em algum lugar ainda se já vem funcionando, né? Talvez no Japão, não sei. Mas aqui no Brasil ainda não, né? A gente vai ter que fixar os limiares, superior e inferior, de estimulação, e aí o sistema ele vai trabalhar dentro disso, né? Ele vai conseguir utilizar os LFPs e ele vai autoajustar, né? Existem vários fatores, né, que podem interferir, né? Bem-estar do paciente, várias outras coisas assim. Alguns trabalhos têm mostrado, né, inclusive, né, um estudo mostrando que a atividade beta ela sofre uma depressão, né, em períodos que o paciente teoricamente ele está melhor, assim como o período de festividade, né, Natal, como tem um estudo aí que mostrou no ano passado, né. Mas, enfim, nós tivemos um paciente aí que conseguimos fazer a captação de ondas beta em intraoperatório e muito interessante, né? Então, a gente consegue não só fazer a leitura disso, mas a gente consegue testar isso no intraoperatório. Então, parece ser algo muito, muito promissor, assim, muito interessante, assim, de utilizar a nosso favor. Lógico, a gente já usa microregistro, a gente estimula, né? Quando não se usa microregistro, faz macroregistro, estimula o paciente. A gente consegue fazer uma boa cirurgia, né? Mas se utilizarmos isso a nosso favor, talvez a gente possa fazer um ajuste ainda um pouquinho mais afinado da posição do eletrodo, né? Ah, A gente não tem muito assim para falar, explorar, né? A gente vai começar a usar isso aí para fins de pesquisa, né? E vamos ver se isso consegue reverter aí em melhorar o que a gente vem fazendo aí para os pacientes, né? Acho que é A isso. Se eu nossa falei tudo. dificuldade hoje, né, Paulinho, se não usar um Percept, por exemplo, a gente tem dificuldade de ver, avaliar esse LFP depois de 30 dias, né, para comparar com o transoperatório. A gente tem essa Uhum. dificuldade, né, porque a nossa maneira de medir, que isso nós estamos testando ainda em protocolo, a gente consegue testar só na hora, né? É a mesma coisa É. semelhante que eles fizeram nesse estudo lá de Milão, que eles, para conseguir fazer essas duas medidas, eles só implantaram o eletrodo, implantaram o gerador e extensão depois de 30 dias, né? Que daí em 30 Uhum. dias eles testaram de novo, conectaram a máquina, testaram de novo, aí foram implantar, né? Deixa eu fazer só mais um adendo. Nós tivemos agora um evento lá em Grenoble, né? E o Volkmann apresentou um trabalho que está para ser publicado ainda. Então ele mostrou no grupo deles a programação através da fusão, a, comparando isso com a programação através do teste de contato, né, o monopolar review, comparando isso com a programação em cima dos LFPs, né? E achei muito interessante, muito parecido os resultados quando nós fazemos a programação pelo teste de contato e pela fusão de imagens, né? Agora, houve uma diferença significativa, né? Quando a gente faz a programação guiado pelo LP, né? Eu não tenho casuística grande de pacientes com Percept, né, com BrainSense, mas os poucos pacientes que eu tenho, eu fiz a programação em cima do LFP. Tá? Eu segui isso e até o momento o resultado tem sido legal, tem sido interessante, né? Ah, ah, Os Fiz em cima pacientes disso. Eu rígidas acabei fazendo. cinéticos, isso. O protótipo da indicação, né, seria o paciente rígido cinético, né? Mas assim, a gente não consegue usar o sistema full ainda, né? Com alça fechada, mas a gente consegue usar um grupo, né? Que a gente usa o a BrainSense, e a gente consegue fazer o segundo grupo, né? Então a gente trabalha com grupos, né? Nessa terapia, pelo menos agora nesse momento, né? Um grupo para fazer leitura e um grupo para ativo para estimulação, né? E a gente orienta o paciente nesse sentido, né?
Doutor Eduardo Alho. Presente. E aí, o que o senhor acha da... Não, muito interessante mesmo. Eu acho que talvez o futuro seja realmente fazer a programação em cima do LFP, mas eu acho que ainda não existe uma alça fechada propriamente dita, porque ainda não se compreende quais exatamente são os fatores que você pode automatizar em cima disso, né? Então, como ele mesmo mostrou, nem todo mundo tem beta band, essa beta band, o quanto você correlaciona com aquilo. Então, assim, possivelmente, acho que assim, talvez para movimentos anormais isso ou demore ou não vá acontecer, mas para doenças psiquiátricas eles têm feito alguns protocolos, por exemplo, para depressão. Não sei se você viu um estudo que eles usaram múltiplos eletrodos como se fosse PrEP. E o alvo, na verdade, era um só, né? Você só tinha uma estimulação e todos os eletrodos pegavam pontos do circuito que você registrava a atividade. E aí você somava todos esses pontos e mostrava que o circuito estava balanceado quando X, Y, Z estavam em tal estado. Que é obviamente mais complexo, né? Mas que eu acho que é o jeito mais completo de você fazer. Porque o jeito perfeito é monitorizando o cérebro inteiro, né? Porque, obviamente, que a alteração não acontece só num circuito específico e muito menos só no STN do lado do seu eletrodo, né? Do lado, obviamente, que acontece, porque senão não seria um alvo, né? Então, obviamente que você tem que ter alguma alteração do lugar onde está o eletrodo para que ele seja um alvo que é corrigível com DBS. Agora, pode ser que você tenha alterações que não são refletidas ali no momento, ou seja, você corrige o beta band e ele ainda tem freezing, porque na verdade está acontecendo uma outra coisa lá no PPN, que não aconteceu no STN. Ah, então, acho que é mais complexo do que só isso, mas acho que é um super começo, né? Analisar a fisiologia de um jeito em tempo real, né? Porque até então a gente analisa só anatomia e clínica, né? Agora, se você conseguir correlacionar, e até não só para Parkinson, né? A gente acaba tendo um N maior de Parkinson, mas, por exemplo, esse trabalho do Newman de distonia mostra também alterações de diferentes hotspots, né? Na É. verdade, um pouco mais posterior é de um jeito, um pouco mais anterior é de outro. Ele até sugere alvos baseado nesse ponto médio de alteração de, de, de frequência, né? Esse paper aí do Newman, né? É, que ele Então, cita as ele tem, vias diferentes, né? a imagem é muito bonita do paper, porque ele mostra clusters assim, e que se correlacionam, mas, se eu não me engano, é um tipo de distonia só, acho que é distonia primária generalizada, se eu não me engano. Que deve ser completamente, por exemplo, aí se você for para distonia secundária, aí é um ninho de mafagafos, porque imagino que cada paciente seja diferente, porque a fisiopatologia das distonias secundárias também vai variar, né? Então, se for um PC, vai ser uma coisa, se for um Wilson, vai ser outra, enfim. Então, acho que possivelmente seja mais complexo do que isso só, né? Mas é um bom começo. É, o Inclusive, desafio é ver se a gente inclusive consegue relacionar isso no transoperatório com a programação no pós-operatório, né? No é, momento, por enquanto, né? sim. E aí, assim, o quanto que precisa... Porque, assim, uma vez que você não encontra isso em todos, o que que vai precisar para você mudar seu alvo baseado nisso, entendeu? Tipo, se você acha que ele tá bom, anatomicamente, você tem um microrregistro bom, você fala, putz, mas não tem beta band aqui, vou mudar? É difícil, né? Você É, até querer porque o mudar artigo por ele causa comenta disso. que em torno de 54% só que tinha pico de beta band, né?
Ou voltar a começar a colocar 5 eletrodos, porque às vezes você faz o microregistro lá com 2, né? E aí talvez não pegue nos 2 que você colocou, mas no outro pegaria. E aí você vai colocar um pouco mais lateral por causa disso? Não vai? É meio complexo mesmo. Ou então vai que o beta band está um pouco mais anterior. Aí você fala, tudo bem, mas aí eu vou ter efeito colateral, entendeu? É super. São decisões. É um fator a mais para complicar na sua vida. O Para Edu, colocar na equação, não é para complicar, né? Para colocar na equação, que já não é uma equação de primeiro grau, né? Edu, esse nosso caso aí, nós passamos o central, o anterior e o lateral, tá? Tá? E planejamento de alvo clássico, né? De STN, né? Uhum. E, e passamos o eletrodo, estimulamos com microgis, passamos o eletrodo, mas bateu, assim, sabe? Foi no... Eu entendi o Bateu que você ainda. falou, mas É, o bateu no problema, central. o problema é É, quando não bate. exato, exato. Quando bate, a gente fica feliz, né? Puxa, Exatamente. legal, né? Nossa, animal. Bacana. Porque assim, É, quando não bate o microregistro, você já fica tenso, né? exatamente. Então, quando não bate. Então, imagina o microregistro não bate com a anatomia, que não É, bate com o LFP. Mas eu acho assim, que a chance disso acontecer é num número pequeno de casos e talvez realmente você tem que estudar muito antes de imaginar o que você mudaria, né? Então, assim, quando que eu mudaria meu eletrodo baseado nisso? uhum. Que é uma questão, inclusive, que eu penso até para o microregistro mesmo, né? Poxa, sabe que eu fazendo esse caso, cara, eu gosto muito do microregistro e parece que a gente fica mais apegado a ele, sabe? Entende? Sim, Dá uma Ô, noção Francine, interessante assim da função, do padrão duas pessoas online. Eduardo Alho, eh, Luciano Lanete, eu Alexandre fiquei eu, Lanete. eu fiquei mais tranquilo, sabe? Tendo o microregistro assim e fico apegado a ele, entende? sim, Me dá uma segurança assim, principalmente com relação a posicionamento de altura, o Z desse eletrodo, sabe? sim, sim. O difícil é aquela coisa real, né? Quando que você vai mexer no eletrodo, né? Baseado no LFP. É. Tem só um adendo aí, se me permite. Alfa Ômega, que é uma empresa israelense de Nazaré, vocês já devem ter tido contato por aí. Eles investiram bastante. O Hagai Bergman, né, desenvolveu um software em conjunto com essa empresa. E esse software está disponível já desde 2018. Eles montaram um sistema. É Eu neuro nunca alguma fui no coisa, Brasil, né? mas tinha alguns serviços na Alemanha que estavam começando a usar, Hamburgo e tal. Mesmo para lá, assim, um valor difícil né, para aquisição, para os departamentos. E a vantagem desse sistema, a ideia era, eu cheguei a ver funcionando, bastante interessante. Tive umas semanas acompanhando o Hagai lá. E o sistema dá o Power Spectrum do Pitaband em tempo real durante a cirurgia. Hum. Mais ou menos o que a gente tem tentado fazer aqui com outros programas, mas é sensacional. E eu acho que a divulgação assim é, desse sistema acabou não indo muito para frente e a aquisição por uma questão de custo e eu acho que a maioria dos departamentos mundo afora tem investido talvez mais em imagem do que em microregistro para cirurgia padrão de estudo de movimento, que, né, Parkinson, tremor, distonia. Porque eu vejo que esses serviços têm mais fácil acesso a boa imagem, controle intraoperatório, seja com CT, ressonância, e tem investido mais recursos nessa direção do que em, em fisiologia intraoperatória, tentando deixar a cirurgia
talvez Mais mais rápida, mais segura, um controle de imagem que garante que o eletrodo está no núcleo e é isso aí. E eu acho que a limitação é dentro do que vocês expuseram, né? Que apesar da gente saber que é uma assinatura neurofisiológica, pelo menos no Parkinson, bastante mais clássica, sabida há mais de 30 anos, não é reprodutível assim, né? Para pelo menos, ou quase metade dos pacientes. Isso limita demais o uso de Betaine intraoperatório. Por mais que você consiga reproduzir em alguns casos, que é o caso do estudo do Folkman, não é um negócio que você consegue fazer para 100% dos pacientes, ou 80% que seja, né? E difícil você investir uma quantia grande assim num sistema que você não vai conseguir usar para, sei lá, quase metade dos casos. Eu vejo que isso deixou para trás, assim, a alfa ômega não, eu não sei, não, eu não vi tentativa de expandir para mais continentes, assim, o sistema É deles. Mais Neuropace, não é sensacional que Neuropace o seja. nome? Não, Não, chama Haguide, e a empresa é a Alfa Ômega. É sensacional. Eu fui até a empresa conhecer, tá muito legal. Mas eu acho que essa é a limitação e eu acho que é assim, microregistro hoje em dia, apesar de, né, acho que a maioria dos serviços continua usando, mas devagar eu vejo uma tendência muito forte a virar uma ferramenta de pesquisa mesmo, e as cirurgias cada vez mais embasadas em imagem de boa qualidade, mais rápidas, mais seguras, etc. É o meu ponto de vista. Sim, não, acho que é um fato, né? É uma bela síntese. Luciano sintetizou bem. É o que vem acontecendo, né? E É mesmo o tudo sistema, tão. desculpa, da Medtronic, eu tenho os pacientes implantados com Percept também. No dia a dia, no consultório, assim, a primeira programação, ou as primeiras, você consegue muitas vezes orientar pelo Power Spectrum, mas aí o paciente volta, sei lá, com queixa ou freezing ou, sei lá, disartria, e muitas vezes aquele contato que é o bom, você não consegue mais medir o Betabend, porque se você, para fazer a leitura, você não consegue, pelo jogo de contatos ali, né? Que você precisa de Uhum. dois lendo funcionando e tal. Se tiver, sei lá, em bipolar, você já tem dificuldade muitas vezes em fazer leitura, e assim por diante. Então, é um sistema também que está meio que emperrado no mercado, e os competidores estão meio que passando na frente porque estão investindo ou em imagem ou em programação à distância, etc., enquanto não liberar uma alça fechada, a Medtronic vai continuar patinando com isso porque você tem dificuldade de aplicação e reverter isso em resultado na prática, no dia a dia. Bem, Assim, a minha impressão. Eu, é, posso estar errado. Concordo. Alguém mais aí quer falar? Tem um pessoal, o Thiago, a Vanessa, estão escondidos aí. Bem, eu acredito que realmente é algo que soma muito em alguns casos específicos. Eu tenho alguns pacientes com Percept e a gente tem usado o local field também, até com a doutora Jéssica, com o Paul nas cirurgias. E até quando eu estou fazendo implante de eletrodo para GPI, eu acredito que muitas vezes a gente coloca o local field para ver o córtex occipital. E aí, até para mapear um pouco onde está o trato óptico, então isso acaba ajudando também. E uma coisa interessante, na verdade, isso não tá. Só um comentário, assim, que isso não tem publicações, mas no último curso que eu fui sobre inteligência artificial, eu fui dar uma aula sobre inteligência artificial em estimulação cerebral profunda e um trabalho que o pessoal do Cleveland está fazendo, eu acabei discutindo com o pessoal de lá, eles estão utilizando para distonia o sensing, e com isso
eles tá ajudando na programação. Eu não sei se vocês notam que muitas vezes os pacientes com distonia, é difícil, na hora que você chega onde você acha que vai ser bom, o paciente tem aquela piora, né? Até conversando com a Sara, ela fala que muitas vezes conversa com o paciente que ele vai piorar, mas depois melhora. E você localizando a onda beta, né, nesses pacientes, você consegue manter essa programação, né? Mesmo o paciente tendo essa piora, e os pacientes até melhoram mais rápido do que aquele 6 meses, 1 ano, que muitas vezes a gente vê nos casos de distonia. Então, é algo que, na verdade, eu não tenho nenhum caso implantado com distonia, do Sense, eu não sei se vocês têm algum, mas eu acredito que é algo interessante que a gente poderá avaliar também. Pedi o primeiro É isso. ontem. Você teve o primeiro ontem? Eu pedi o Então, primeiro ontem, vai não, pedir. terça passada. Pedi já mandei. Vamos ver se Tá, libera, né? legal. Então, eu não sei se você já sabia, já tinha ouvido falar nisso, Alho. Foi algo que eu soube Sim, agora. Na verdade, foi em abril. Você já tinha visto? Já tinha, não, não. Mas é então, interessante você começar a tentar entender como é que funciona, né? exato, exato. É. Enfim, eu acho que logo mais vão sair as publicações, mas são dados preliminares que eu tive acesso em abril, na verdade. Já faz até um tempinho, né? Mas é algo que é interessante para observar. Depois você me conta como vai ser Bom, paciente. Eu tenho 2 casos de distonia para fazer agora, mas não tinha pedido Sense ainda, são casos antigos. Mas o meu próximo eu tô querendo pedir sim, dá para ver isso. interessante. Eu Tudo achei bem. interessante que a doutora comentou sobre usar o LFP no GPI. Como é que vocês estão usando mesmo com a Jéssica e com o Paul para fazer mapeamento? Na verdade, para avaliar o local field, a gente é para fazer a avaliação cortical. Quando a gente estimula, né, ali aumenta a estimulação do contato mais inferior, né, no GPI, a gente vê, com isso a gente consegue ver se está tendo estimulação cortical occipital, entendeu? Entendi, entendi. Então, acaba sendo um feedback legal para ver a profundidade, ver se está numa posição boa, É então mais visual e é legal. Uhum. Isso. Mais um dado aí, né? Aquilo, eu ia perguntar para a senhora que o doutor Luciano estava comentando sobre ir por alvos mais anatômicos. Eu estava lembrando do curso lá em Jacksonville. Eu só não lembro, o pessoal da Mayo Jacksonville, eles estão usando o implante anatômico ou estão usando ainda microregistro por causa das imagens do Middlebrook? Eles estão usando anatômico. É Eles só não usam anatômico, né? microregistro. É, Só anatômico. Inclusive em Rochester também. Eles eu, não usam microregistro. eu não lembrava porque o Lee falou que ele não tinha as imagens tão boas igual do Middlebrook, então eu não lembrava se ele falou que eles estavam usando ou não anatômico, ou se era... Não, é mesmo ele. Mesmo ele também, assim, eu acho que raramente ele ainda usa o microregistro, mas a rotina lá é utilizar o alvo anatômico mesmo, às vezes até muitos pacientes, muitos pacientes dormindo também, o Sanjit mesmo faz bastante caso, paciente dormindo até. E assim, não é bem o que eu acredito, né? Eu acredito mais no micro. Eu gosto de ter esse parâmetro também, sabe? Porque a gente sabe que estereotaxia, tudo pode acontecer, né? Todo mundo que trabalha com estereotaxia sabe que a gente checando, rechecando, várias vezes, e mesmo fazendo o controle, né, que a gente tem com o exame de imagem, eu acho que cada dado que a gente tem a mais acaba somando, sabe? Então, eu gosto de usar. Não sei como é que você faz, Pablo, se você usa com micro ou não. Eu e o Paul, a gente geralmente usava microregistro. Aí a gente fez alguns testes para fazer sem microregistro implante anatômico. Os resultados foram interessantes, assim, mas não. Eu tive alguns casos que eu fiquei com uma janela estreita. Apesar de na Uhum. tomo transoperatória, a gente posiciona, fecha, antes de implantar a extensão e gerador, eu gosto de levar para tomografia e fazer uma tomo com o arco para a gente ver se está bem posicionado, sabe? E Uhum. por mais que estavam ali dentro da margem aí de até 1 milímetro do local, eu peguei alguns casos na programação depois que eu tive dificuldade por ter
uma janela bem estreita, assim, sabe? Então a gente voltou a fazer tudo com Sim. microregistro. Pois é. Assim, é muito da experiência de cada um mesmo, né? E principalmente para tremor essencial, eu acho que pelo menos, eu acho bem importante você ter um parâmetro, né, de que distância você está da parte sensitiva e ali do VC, né, do lemnisco medial. E, enfim, eu tenho utilizado. Não sei se em algum momento eu vou mudar isso, porque acho que sempre a gente vai tentando evoluir, né? E a imagem vai evoluindo e a gente vai também tentando, claro, reduzir tempo cirúrgico, isso aí, claro que é uma preocupação também, mas é, pelo menos ter um parâmetro aí do microregistro pelo menos tem me ajudado. Não sei os outros colegas, no seu Alho e o Luciano, o Paulo, o que é que pensam sobre isso? Então, Eu acho, eu acho que daria até uma outra aula, né? É, né? então pronto, a Essa próxima, discussão, essa discussão é muito enfim. interessante, né? É muito Você está interessante. Fazer respondendo Sempre aí, foi, né? Paulo. Sempre foi, né? Pró e contra microregistro. É um outro papo. Essa É, discussão o teve o ano Luciano passado, né, no já Abicur. criou grandes brigas. Não, não, não. Na verdade, eu ia até me redimir aí com o Paulinho. Eu sou um grande fã de microregistro. Eu não Acontece. uso. Que nem eu sou um grande fã de chuchu, eu só não como. Não, é que ao longo dos anos você vai vendo diferentes maneiras de fazer a mesma coisa e isso começa a filtrar, né? Aqui dá para usar, aqui não precisa. Eu acho que GPI, eu não lembro quando eu coloquei microeletrodo a última vez, porque a ressonância está lá, o alvo está lá. Assim, realmente na minha prática não faz diferença. STN, Sangra concordo. mais, né? Tá? Sangra Não, mais. toma, pelo amor de Deus, né? Se eu colocar e tiver um sangramento, eu rasgo meu CRM. Porque eu sei que não vai fazer diferença na minha prática. Agora, STN eu concordo absolutamente, né? Te dá assim, uma dimensão espacial melhor, né? Definição ali e tal. Mas é isso, se conhecendo o sistema que você usa, se tiver acesso à imagem e tal, muitas vezes você pode abrir mão. E é o que eu faço no dia a dia. Então, assim, quando eu posso É, evitar, eu não uso. eu tô na mesma linha de raciocínio. Não, essa é uma discussão longa, né? Tivemos no Abicur o ano passado e tivemos agora em Grenoble, né? Uhum. Os, os colegas a favor e contra o microrregistro, né? Zrinzo e quem mais que O discutiu, Kraus. e o Foi o Kraus, Kraus. Isso, foi muito muito. interessante. Mas assim, é um Inclusive, método que agrega custo, né? Então, assim, né, Luciano, a gente faz quando possível, né? O microrregistro, né? Se consegue autorizar, isso soma valores, né? A um procedimento que já é de custo elevado, e os convênios têm cada vez mais dificultado a autorização. Em cada item que a gente coloca mais, né? Sempre é mais difícil, né? Então, a gente tem que se adaptar, tem que saber fazer, tem que ter uma boa imagem, né? E saber fazer sem microgis também, eu acho que é super importante, né? Mas assim, eu acho que os argumentos eles são válidos assim nas duas direções assim. Eu tenho mais casos até sem microregistro do que com. Para STN. É. você nota dificuldade no seu dia a dia? Esse aqui eu deveria ter usado, que pena que não usei ou não? Poxa, é difícil saber, né? Se a gente não usou, né? Mas a sensação é que a gente sai satisfeito, né? Com ah, qual for Macro, o né? método de avaliação de posicionamento intraoperatório do eletrodo, né? Somado a macro registro, exame clínico do paciente, a sensação que a gente tem é de que a gente sai satisfeito, né? Mas eu não lembro assim de casos onde eu mudei a posição do eletrodo sem microregistro. Eu tenho uma boa imagem aqui, sabe? Sou bem satisfeito assim com o que eu tenho assim em casa, sabe? É sempre no mesmo lugar,
hospital, material, a rotina, sabe? Então são coisas bem já sólidas, assim. Então já anda como um relógio, assim. Então é uma estrutura que vai bem, assim. O Edu teve aí, né? Ele viu aí mais ou menos, a imagem mais ou menos, né, Edu? Sim. Porra, padrão total. O Andreas Horn ficou com inveja. Ficou, ele falou, vê com o Paulo qual sequência que é, porque a nossa aqui não é tão boa. É, Foi. mas legal, bacana aí, muito boa a discussão, viu? A gente só cresce aí, muito legal. A Aí, Tá. dúvida da aula realmente era se a gente encontrar, ou se a gente, em alguma pesquisa, nós vamos encontrar alguma relação igual a gente tem com o microregistro, né? De mudar a posição de eletrodo em cima do local field potential, né? Essa é a grande dúvida. Se nós vamos encontrar algo que nos faça trocar o microregistro por LFP. Eu acho que assim, pelo que existe hoje de literatura, não, ainda não. Mas acho que é mais uma ferramenta de programação do que propriamente de implante. Pelo que se encontrou em relação a uma coisa que você não encontra em todos os pacientes, você não pode usar isso para se basear para mudar, né? Então, ou que você pelo menos entenda em quais vão estar presentes e em quais não vai estar. Porque se você não sabe se não tem porque você não está no lugar ou não tem porque ele não tem mesmo, não dá para mudar um eletrodo, né? Uhum. Acho que isso que limita atualmente, assim. E é isso, acho que não tem tantos trabalhos que mostram, mas esse aí que você mostrou, eram assim, quantos por cento que não Se tinha? não me engano, 54% só que tinha um pico de Quase beta. metade, né? É. Quase metade não tem. Então, assim, é tipo jogar uma moeda para cima e falar muda ou não muda. se tiver um cheirinho de Precedex, então, Exatamente. Então, você vai ficar até igual o microregistro, a gente já tem essa dúvida muitas vezes, né? Tipo, eu fiz 2 casos, agora eu fiz um hoje. Aliás, o Torben, que tá aí escondido, tava lá junto, fiz com o Pedro. Os dois deu um microregistro muito bom. Por quê? Porque o anestesista não era tão bom. Então deixava o cara acordadaço, assim, tipo. E aí o cara acordado reclamando das costas e tal, mas o microregistro, ó, era animal. Mas é isso, se o anestesista tem um pouco mais de dó do paciente, você tá fodido. Então, assim, ou é um anestesista bom e parceiro que sabe fazer o negócio, que vai acordar na hora certa, que vai usar as drogas certas, ou você vai ficar meio perdidão, né? Então, às vezes tem fatores que você não queria que influenciassem. Alguma colocação, mais alguém sobre o LFP? Eu vi o pessoal falando sobre Precedex e o Propofol. Vocês acham que acaba atrapalhando também com relação ao Então, local field potential? eu tenho a impressão que Propofol e Remifem tá menos que Precedex. É, Uhum. Tá. Mas Não, para o microregistro a gente usa bastante Propofol, mas sim. até no caso, o caso que a gente teve hoje, Alho, foi. Eu acho que o anestesista era muito bom, foi o contrário. Do contrário, né? Foi o contrário. E aí ele fez Propofol, tudo. O microregistro tava uma beleza, mas o local field ficou. O local Nada, field né? ficou meio duvidoso, assim, sabe? Então, essa que é a minha E a dúvida. gente Será acabou se que... baseando mais na clínica e no microregistro. Exato. Então, é isso que eu falei de você adicionar um fator a mais de dúvida. Porque, assim, Uhum. teoricamente, se você for acreditar nisso, você teria que procurar um local field melhor. Só que você vai ficar indo para 2 minutos para lá, para cá, para lá, para cá, não vai, né? então, se descer Então, assim, 5, você achou que a clínica tá boa, você achou que o microregistro tá legal, e o local field não tá? Não tá porque não tá mesmo, ou não tá porque você poderia estar melhor, né? até Uhum. porque o próprio artigo que eu citei ali, ele comenta que, independentemente do pico de beta band, o resultado dos pacientes era muito semelhante, né? Que não mudava Exato. estatisticamente o resultado.
que mudava Nossa, a quantidade de energia que Não. usava. Quanto maior o pico, e se estava em cima do pico de beta band, usava-se menos energia para fazer o controle, mas que no final das contas não mudava no resultado, né? Não, mas isso se que é o isso, Edu comentou, isso é assim, a gente faz a cirurgia com uma sistemática, né? Boa sim, imagem, planejamento, microregistro, desce o eletrodo, testa o paciente. Agora, se a gente vai utilizar os LFPs para modificar tudo que a gente já faz e que dá certo, sim, acho meio complicado, também acho né? pouco Então a gente tem provável. que entender como Uhum. utilizar isso depois, né? Se vai ser no sistema de alça fechado, como que a gente vai fazer, né? Eu acho que é mais útil nesse sentido, em termos de sumir o beta band quando você ou normalizar, ou enfim, né, ou mimetizar uma frequência que seja a frequência natural, enfim, do que propriamente no sentido de achar o hotspot do beta band. Exato. E eu acho que nas condições que a gente trabalha no Brasil, é difícil você introduzir uma ferramenta nova e saber o quanto isso realmente está ajudando dessa forma. Se opera cada vez com um arco, um software de planejamento, um lugar diferente, uma equipe diferente e tal, é muito difícil. Você tem um monte de confundidor ali, né? Então, agora, se o Paulinho tem lá sempre sei lá, o Excel dele, sempre o mesmo software de planejamento, sempre a mesma equipe, aí você consegue ter uma ideia do quanto que, sei lá, a LFP está ajudando. Agora, na minha prática, é difícil aqui. Fora a gente conseguia fazer, né? Se tinha uma rotina, mesmo material, etc. Agora, eu sei que vai causar mais confusão no dia a dia, principalmente uma ferramenta que te dá, sei lá, um positivo em 50% dos casos, né? Difícil você julgar ali. Tudo bem. Acho que na hora que aparece a cachorra do Paulinho, é a hora que a gente tem que dar tchau e se despedir. Realmente. Ele